Deus fiel, que guerreia as nossas batalhas, que não nos abandona, mas que sempre está ao nosso lado, nos dando direção, nos fortalecendo, nos concedendo ânimo, para não desistirmos, não pararmos, mas avançarmos, mesmo em tempo onde a palavra é pare e espere. Mas a palavra de Deus ao contrário diz: avance, me busque, me invoque, me adore, me louva, porque o Senhor Ele é eterno e Ele não muda. Não há situação que possa mudar o nosso Deus. Não há situação que possa abalar os céus, a morada do nosso Pai. Ele é imbatível e nós louvamos a Ele. Por mais uma vez, pega a tua Bíblia, por favor. Agora, 2 Coríntios, capítulo 5. Deus, Ele é grandioso. A minha casa, para mim, é muito boa. Eu gosto de estar lá em casa, com meus filhos, com a minha esposa. Mas estar na igreja, não é que é melhor, mas é muito diferente. A minha casa é boa para estar, mas estar reunido diante do Senhor e uma só fé para adorar a Ele, a verdade é como diz aquele cântico, me falta a palavra. Porque é maravilhoso você estar num lugar onde não depende das pessoas para você se sentir bem. É interessante você estar num ambiente onde não depende dos outros para você estar bem, mas depende somente do dono da vida, que é Deus, e Ele está presente, Ele está conosco. Isso alegra o nosso coração, isso fortalece a nossa fé. Vocês estão felizes por estar na casa de Deus? Amém ou não amém? Glória a Deus. Eu quero ler com vocês 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 14. A partir do verso 14. Achou aí na tua Bíblia? Diz assim a palavra do Senhor: pois o amor de Cristo nos domina. É isso que está escrito aí? Ali está no 1 ainda, né? No 14, verso 14. Pois o amor de Cristo nos domina, pois o amor de Cristo nos constrange. Você fica constrangido de estar na presença de Deus? Alguém aqui já se apresentou diante do juiz? Alguém já foi num tribunal e ficou face a face ali do juiz? Alguém já? Já? A gente fica constrangido, sim ou não? A gente fica assim até meio temeroso. O que eu falo, Jesus? Eu nunca estive diante do juiz assim. Mas quando eu estava no segundo ano de direito, a gente fez tipo um estágio, e eu fiquei acompanhando um período de tempo, algumas audiências. Eu não estava sendo julgado, eu não era réu, nada, só estava lá só para ver e anotar. E eu chegava assim: seu juiz, onde eu posso sentar? Pode sentar ali. A gente com um crachazinho, sentava, pegava meu bloquinho de anotação. Aí eu sempre falava para ele assim: na hora que eu puder anotar, o senhor me fala. Olha o medo de escrever o que não podia. Ele: não, tudo que vai acontecer que você pode falar. Que era só um espaço ali para uma audiência de conciliação. Não, tudo aqui não tem problema. Mas eu ficava assim, até trêmulo. Porque na nossa visão é uma auto-autoridade. Agora, imaginemos diante do nosso Deus. O que eu quero compartilhar aqui nessa noite, e se Deus permitir, nas próximas terças-feiras, até quando eu não sei, nós vamos falar sobre o caráter do cristão. Porque quem não tem caráter, e aí eu cito, por exemplo, os ladrões, homens esses que já estiveram por várias e várias vezes nos tribunais. Quando eles se apresentam diante do juiz, eles não têm mais medo nem temor. Quando vai lá, eles falam: é só mais um. Porque eles já não têm mais caráter. Por viver uma vida totalmente errada, eles já não respeitam, não temem ninguém. E está crescente uma geração de cristãos
onde não teme mais a Deus, porque não tem caráter de um verdadeiro cristão. E quem não tem o caráter de um verdadeiro cristão, na verdade, ele nem é cristão. O versículo que nós lemos, nós vamos continuar a leitura, diz assim: pois o amor de Cristo nos domina, nos constrange. Quando eu entendo isso, até para pecar fica difícil. Por quê, pastor? Porque se o amor dele me constrange, em todo o ambiente que eu estou, o amor dele se manifesta, a presença dele se manifesta, e com isso eu vou me constranger para não cometer erros. Por que que a crescente de pessoas que erram, que pecam, que levam a sua vida de qualquer maneira na igreja, dia após dia, só está aumentando? Porque se não tem caráter, naturalmente a pessoa não vai ter temor, não vai ter respeito, não vai ter constrangimento. A pessoa passa a errar e ela nem reconhece mais que errou. Ela nem identifica mais os seus próprios erros. Porque a verdade é que aquela conduta equivocada, errada e pecaminosa, para ela já se tornou a sua vida, a sua rotina. Então, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar, nos lembrar, nos capacitar, para que nós venhamos ser melhores e também ensinar a outros a ter uma vida correta e adequada, a ter uma vida louvável. O verso continua dizendo: porque recebemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Verso 15: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Verso 16: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Verso 17: e assim, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Fale conosco, Senhor, e nos direcione na Tua palavra, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Alguns fatos me chamou a atenção essa semana, e creio eu que o Espírito Santo que nos direcionou nessa palavra. Circulou um vídeo de um pastor falando de um feijão abençoado, um feijão ungido. Feijão esse que você planta, e quando ele nasce, se eu não me engano, acho que é na folha que aparece lá algo escrito. Tempos atrás eu tinha uma assinatura de livros, não tenho mais. Veio um feijãozinho, você lembra, amor? Nós plantamos, mas na nossa não apareceu nada não, mas diz que alguns às vezes aparecem. E aí me mandaram aquele vídeo, eu estava vendo e vi várias vezes as propostas que é feita em prol de arrecadação, em prol da igreja manter seus status, cumprir talvez, eu creio que sim, com seus compromissos. Acabam criando estratégias e meios para alcançar aquilo que eles precisam. Então, eu compartilho de um feijão abençoado, ungido. Eu compartilho daquilo que na verdade não vem de Deus, mas que é o homem que criou para abençoar vidas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que só há um caminho para termos uma vida abençoada e vitoriosa. Esse caminho se chama Jesus. Esse caminho ele inicia com o reconhecimento de que nós não somos nada e de que nada nós podemos fazer. Fora esse caminho, qualquer outro não vai nos levar até Deus. Pode nos levar a ter uma vida abençoada, pode. Porque a bênção que o homem tem na sua mente
não é ser enriquecido pela presença de Deus, mas é ser enriquecido pelos bens dessa terra. Por não conhecer a palavra, as pessoas são ludibriadas por isso, porque a Bíblia diz: olha, o que vai adiantar você ajuntar os tesouros da terra, porque eles, o ladrão pode roubar, a traça pode corroer, a ferrugem pode destruir. Do que adianta? Agora, se você ajuntar tesouros nos céus, esse será eterno, porque o ladrão não pode roubar, a traça não pode destruir, o ferrugem não pode corroer. Então a nossa busca, a nossa luta, não é alcançar aquilo que nós podemos tocar aqui, para que nós venhamos ter um certo tipo de nível social. Mas a nossa luta é de ter um caráter parecido ou igual com o de Cristo, para que a nossa vida seja direcionada pela palavra, venhamos viver em Deus, direcionado por Ele, tendo a única certeza de que quando eu morrer aqui, eu vou viver lá. Essa é a certeza que o cristão tem que ter por servir a Deus. Nós não podemos ter um outro intento em servir a Deus, a não ser sermos moldados aqui para morarmos lá. O que acontece hoje com a falta do caráter é que as pessoas querem viver bem aqui, e quem sabe no final da trajetória eu chegue lá. Isso não funciona. Porque se fosse assim a trajetória, a caminhada, queridos, não precisaríamos de sacrificarmos o nosso restante de terça-feira para estarmos na casa de Deus. Cada um poderia tomar o caminho que quisesse, vamos embora, eu chego lá no céu uma hora dessa. Mas sabemos que essa não é uma realidade. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. E só consegue se esforçar a pessoa que tem um caráter definido. Por que o ladrão rouba? Porque ele não tem caráter, e por não ter caráter, ele não quer se esforçar trabalhando, porque ele achou um meio mais fácil. Quem não tem caráter, ele vive em busca de meios mais fáceis para alcançar aquilo que ele quer. Mas a Bíblia nos ensina que a trajetória, que a vida de um cristão não é fácil, mas ela é prazerosa. Não é fácil, mas ela é sustentada por Deus. Não é fácil, mas ela é conduzida pelo Senhor. E essa luta que nós temos com o mundo é o que nos transforma em verdadeiros cristãos. A palavra de Deus aqui no versículo 17, ela nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, esse está, eu não sou muito bem desse negócio de verbo, mas a Emily está aí, ela está ouvindo, qualquer coisa ela me corrige. O professor Tiago também está aí, qualquer coisa ele me corrige. Esse está, eu vou dizer assim, que ele está no tempo presente. Está. Só que quando a Bíblia ela traz o está, eu vejo algo como eterno. Eu vejo algo como não tem fim. Eu estou em Cristo, e por isso eu sou nova criatura. Se eu sou nova criatura, naturalmente que eu estou dizendo, não é possível eu viver a velha vida que antes eu vivia. É igual você olhar para uma criança pequena, quando ele vira ali um pré-adolescente, um adolescente, ele mesmo já não aceita viver a vida dele como criança. Verdade ou mentira? Diga para Emily: ô Emily, você tem que gatinhar, você tem que andar aí gatinhando. Não, eu já estou grande, eu já sei andar. Então nesse processo nós vamos aprendendo que aquilo que fazíamos antes, agora em Cristo, já passou, e nós passamos a ter uma vida nova, uma vida regenerada, uma vida transformada. Mas se o nosso caráter não for transformado, as nossas atitudes permanecem a mesma. E como eu iniciei falando, a maior dificuldade da igreja não é de hoje, muitos anos, é a respeito do caráter daqueles que dizem servir a Deus. Quantos que dizem ter caráter, mas que falam mal do seu irmão? Quantos dizem que tem caráter, mas critica o outro, acusa o outro,
Quantos que dizem ter caráter de Cristo, mas pisa nas pessoas, humilha as pessoas, envergonha as pessoas. Aquele que tem a essência de Cristo é diferente. Ele mesmo falou: olha, se alguém bater de um lado da tua face, parte para cima e dá logo uma voadeira nele. Mas dá uma rasteira, um kung fu, um rabo de arraia, não é, Antonilson? Não. Jesus falou: olha, ceda a outra face, ou outro lado. Eu sempre gosto de reforçar. Não é que Jesus mandou a gente sair aí, bate aqui, não, não. Ele está falando de pessoas que têm dentro do seu coração o orgulho e pisam no outro, humilha, fala mal, critica. Se nós não tivermos um caráter em Cristo, essas coisas nos atingem e nos deixa machucado e ferido. Mas quando eu tenho um caráter de Cristo, falou mal, criticou, pisou, humilhou, aqui o outro lado, pode bater. Mas por que eu estou pisando? Não importa. A Bíblia diz que os exaltados serão. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz: os humilhados serão exaltados. Aleluia. Porque há uma trajetória, há um caminho para nós seguirmos, para desfrutarmos daquilo que Deus tem para cada um de nós. Se nós não trilharmos esse caminho, nós ficamos com dificuldade, com as necessidades, mesmo dentro da igreja, não desfrutando da presença de Deus. Como a gente sempre cita o caso do filho pródigo. Ele decidiu desfrutar da herança, mas de uma maneira errada. Mas tinha um irmão dentro da casa que não desfrutava daquilo que o pai tinha. Quantas pessoas que dizem servir a Deus e não desfrutam daquilo que Deus tem para nós. Pastor, o que Deus tem para nós? Nessa terra, Ele tem a presença do Espírito Santo para compartilhar conosco. Nessa terra, Ele tem da sua unção para encher a nossa vida. Nessa terra, Ele tem da fé para nos renovar, para nos restaurar, para nos levantar, para nos fortalecer. Lá, Ele tem a glória, a qual nós iremos desfrutar todos os dias. E a Bíblia nos chama a atenção dizendo: e assim, se alguém está em Cristo, ele vive em Cristo, ele está ligado em Cristo, a estrutura dele é Cristo, é nova criatura. A Bíblia nos diz: olha, haverá muitos lobos com pele do quê? De cordeiro, de ovelha, o que você preferir. Como que eu posso identificar, pastor? A Bíblia diz: pelos frutos você conhece. Mas mais do que reconhecer que o outro não está vivendo certo, eu tenho que olhar para mim e avaliar os meus frutos. Isso é ter caráter. Caráter não é olhar para o outro e falar: o outro está errado. Caráter é olhar para mim e dizer: eu estou errado. Caráter é você ver a fragilidade do outro e não apontar, não humilhar, mas dizer: eu vou te ajudar. Que é o que o apóstolo Paulo diz: olha, se você vê alguém que está caído, pisa nele. Não. Já que você está de pé, ajude-o a levantar. Isso é ter caráter. Isso é ter não simplesmente uma conduta que alegra o mundo, mas ter uma conduta que agrada o nosso Deus. E nós vivemos nessa terra, querido, não é para que as pessoas olhem para nós e digam: como que o fulano é bonzinho, como que o ciclano. Não, nós vivemos nessa terra para que Deus, lá do teu trono, olhe para mim e para você e diga: eu achei um servo bom, fiel, íntegro, justo, que não se corrompe. Nós não podemos buscar a Deus com o objetivo das pessoas verem em nós que nós somos bons, porque a Bíblia diz: ninguém é bom a não ser o Pai. E o versículo que nós encerramos, 17, diz assim: as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas.
Alguns sempre perguntam: o que é avivamento, pastor? Diga assim comigo: avivamento é mudança de comportamento. Avivamento não é movimento. Avivamento não é barulho. Avivamento é mudança. Quando você olha para aquelas pessoas que estavam aguardando o descer do Espírito Santo, e a Bíblia diz que veio como um vento, como um barulho de um vento. E quando aquilo encheu a casa, quando a presença de Deus encheu a casa, a Bíblia diz que houve línguas repartidas. Como que é? E aí você vai continuando a ler o versículo, você vê que aquele avivamento provocou nas pessoas uma mudança, a ponto que a Bíblia diz: e eles caíam na graça do povo. As pessoas olhavam para aqueles cristãos, para aquele povo que estava cheio do Espírito Santo, ouvindo a palavra, obedecendo aquilo que os apóstolos ministravam, repartindo o pão, cuidando um do outro, estando de casa em casa. As pessoas olhavam para eles e se alegravam em ver a conduta daqueles homens, mulheres, jovens e crianças. E é isso que o mundo precisa, de olhar para a igreja. Infelizmente hoje o mundo tem olhado para a igreja e tem acusado a igreja, e tem olhado e tem dito: ali é só uma casa de prostituição, ali é uma casa onde o pastor rouba todo mundo, ali é uma casa onde as pessoas que não querem nada vão para lá para tentar ter uma vida fácil. Por que eles falam isso? Porque muitos não têm buscado ter o caráter de Cristo. Muitos não têm buscado ter essa vida que agrada a Deus. E a nossa luta é essa, queridos. É por isso que a Bíblia nos diz: olha, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra os principados, as potestades que dominam, que tentam exercer influência nas pessoas. Porque se eu pensar que a minha luta ela é contra a carne e o sangue, eu vou viver tentando agradar as pessoas, ou eu vou viver tentando prejudicar as pessoas. Mas quando eu sei que eu não luto contra as pessoas, mas luto contra as forças das trevas, a minha atitude é diferente e se compara à atitude de Cristo nessa terra. Quando aqueles homens se aproximaram de Jesus, citando a lei, dizendo: quando Moisés esteve aqui e nos compartilhou da lei, o pecado dessa mulher, ele era pago com a morte. E que tipo de morte? Nós temos que apedrejar ela. Se Jesus estivesse querendo conquistar o povo, sabe o que ele ia fazer? Me dá uma pedra aí que eu vou ser o primeiro a atacar uma pedra nela. Ela está fazendo isso? Tá, me dá a pedra maior que você tiver. Mas Jesus não veio para agradar ninguém. Jesus veio para agradar ao Deus Pai. E a nossa missão e obrigação nessa terra não é agradar as pessoas, mas é agradar a Deus com a nossa conduta, com as nossas palavras, com o nosso modo de ser e de viver. Então é por isso que Jesus, a Bíblia diz que ele é agachado, ele escreve alguma coisa lá na terra, é isso que fala na Bíblia, não é? E ninguém sabe o que ele escreveu. Mas com o seu dedinho ali, e eu fico tentando visualizar Jesus naquela cena, aquelas pessoas com a pedra na mão, bravo, e Jesus calmo. Se alguém não tem pecado, se alguém nunca pecou, pode atirar a primeira pedra. A Bíblia diz que 1 a 1, ninguém falou nada, deixou a pedrinha no chão e se retirou. Jesus chega próximo daquela mulher e diz: mulher, aonde está aqueles que o acusavam? E ele diz: nem eu farei isso. Vai e não peca mais não. Vai e não comete mais erro. Você vê como que é a conduta, como que é a maneira de Cristo proceder. Ele não usou daquele momento para ganhar fama, sucesso, ou nesse tempo, né, ganhar likes. Não.
Jesus usou aquele momento para ensinar as pessoas que aquele que quer morar com Deus, que aquele que quer estar inserido no reino de Deus, ele precisa de ter uma conduta diferente daquilo que o mundo pensa, diferente daquilo que o mundo age, porque nós não vivemos para o mundo, nós vivemos para o Deus eterno que nos dá vida, que nos mantém em vida, que nos dá saúde, que nos dá o alimento. Nós vivemos para agradar a Ele, e só há um meio de agradar a Deus: vivendo a palavra dele. Então é por isso que a Bíblia diz: olha, na mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Peraí, se na mesma medida que eu julgar eu vou ser julgado, quer dizer então que se eu abençoar, eu vou ser abençoado. Amém ou não amém? São essas pequenas coisas, pequenas atitudes, queridos, que nós precisamos de colocar em prática em nossas vidas, que nós precisamos de compartilhar para as pessoas. Alguém chegar na tua casa, no teu trabalho, aonde for, e começar a criticar, começar a acusar, começar a apontar, começar a dizer, você diz: você tem certeza? Não tem, então não fale, porque você está julgando e você vai ser julgado. Mas se você quer ter uma atitude correta, abençoa essa pessoa. Uma das coisas que me chamou a atenção foi o vídeo. A segunda, conversando com uma pessoa que não é crente, não é um cristão. Ele me disse: pastor, eu gosto da igreja, eu gosto da palavra, eu sei que Deus existe. Aí ele me disse assim: só que eu não consigo ser cristão, pastor, porque eu olho muitas pessoas que dizem ser cristão, mas que não é cristão. Sabe qual que é o maior inimigo da igreja? A própria igreja. Sabe por que a igreja ela cresce com muita dificuldade? Porque as pessoas não buscam ter um caráter de Cristo para abençoar, mas eles buscam o caráter de Deus. E qual que é o caráter de Deus, pastor? De juiz. E eles começam a julgar. E com isso nós vamos ferindo pessoas, machucando pessoas. A terceira coisa que me chamou a atenção, e o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração: pessoas sem saber acusando líder de igreja, dizendo: roubou, furtou, pegou dinheiro. Ah, mas é verdade, pastor. Queridos, se é verdade ou se não é verdade, só tem um que pode julgar, e é Deus. Quando eu busco ter esse caráter de nova criatura, quando eu entendo que eu estou em Cristo, a Bíblia diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você? Diga aí: Cristo vive em mim. Diga com mais certeza: Cristo vive em mim. Amém. Se Cristo vive em você, você tem que ter o caráter de Cristo. Caso contrário, nós não avançamos, mas nós retrocedemos. E no lugar de nós ganhar, nós perdemos. E no início do culto nós lemos Isaías 55, né? Dizendo: olha, busca o Senhor enquanto se pode achar. Aquele que tem caráter, ele entende que cada momento que ele tem, cada respiração que ele dá, é uma oportunidade de glorificar, de adorar a Deus, de exaltar ao santo nome de Deus. Aquele que tem um caráter de Cristo, ele não espera uma situação diferenciada para adorar ao Senhor, mas todo momento é momento de adoração, porque ele entendeu: eu não sou simplesmente um adorador, mas o meu corpo é a própria adoração a Deus. Que por isso tem um hino bonito, não sei se a Amy lembra dele, mas é um pedacinho aqui que eu lembro que diz assim: vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor
e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois, vamos lá. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Olha que declaração linda. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. Aleluia. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Então eu preciso entender que eu não sou meramente um adorador, mas eu sou a própria adoração. Como assim, pastor? Quando eu venho e me oferto a Deus, olha que coisa mais linda. Quando eu venho e digo, Senhor, essa vida não é mais minha, mas é tua. Mas só consegue ter essa atitude de fato, queridos, aquele que tem um caráter de Cristo. Jesus, ele se entregou na cruz porque ele estava ligado ao Pai, ele entendeu qual era a sua missão. Entendendo a sua missão, ele se oferta. Quantos, por não ter um caráter de Cristo, estão cheios de reservas, estão cheios de espaços? Não, Deus, aqui o Senhor não pode entrar. Não, Deus, aqui o Senhor não pode. Espírito Santo, não, porque aqui é onde tem umas coisas que não vai agradar ao Senhor. A Bíblia diz, por amar todo mundo, ele entregou o seu Filho unigênito. Entenda, aquele que se entrega por inteiro, ele tem direito na totalidade. Deus, ele não entregou metade de Jesus, ele entregou Jesus inteiro. E o que ele merece, o que ele espera de mim e de você, é que nós nos entregamos por inteiro. As pessoas estão com muitas reservas. As pessoas estão enfraquecendo porque não busca ter um caráter de nova criatura. Um caráter de homem, mulher, jovem, adolescente, onde o seu principal objetivo é engrandecer a Deus. Pessoas tentam usurpar, pessoas utilizam de muitos meios para enganar. Mas o que Deus quer é que mesmo na simplicidade da sua vida, da sua casa, você transforme todo o ambiente onde você estiver em um local para a presença dele se manifestar. Jesus estava num ambiente onde colocaram aquela mulher para ser julgada, e com poucas palavras ele transforma aquele ambiente em um ambiente de paz, de alegria, de libertação, de cura, de transformação.
de restauração e de salvação. É isso que Deus quer de mim e de você. É que nós venhamos chegar nos lugares, e aqueles lugares venham ser transformados por poucas palavras, por poucas atitudes. Que quando a pessoa chegar no teu ambiente para acusar, para apontar, você utilize a palavra de Deus para levar até aquele coração aflito uma verdade que liberta. Porque muitos estão na igreja para acusar, mas querido, já tem o acusador. Deus, Ele chamou e escolheu um povo, não para julgar, mas um povo para levar o teu evangelho. E o apóstolo diz, olha, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, para a transformação, para a libertação. Então eu compartilho da palavra, mas só quem tem caráter. Porque aquele que não tem caráter, alguém vem julgar e ele diz, é verdade, essa pessoa é assim mesmo, essa pessoa não presta mesmo, porque ele quer se favorecer. Nas próximas terças, provavelmente na terça-feira que vem, nós vamos falar sobre Caim, o caráter de Caim. Quem que matou Abel? Nós vamos entender que tem muitas pessoas matando os Abel, ou os Abéis. Tem muitos cristãos, ou cristões, sufocando os outros. Porque querem espaço, ou porque querem um lugar, ou porque querem reconhecimento. E eu sempre digo para todos que me perguntam aí nas minhas orações para Deus, e eu não cito os nomes aqui, é claro, mas tem várias irmãs, vários irmãos aqui nessa igreja que me ensina no silêncio. Eu glorifico a Deus por isso, porque aquele que tem um caráter de Cristo, ele nem precisa de falar muito. Você olha a conduta, você olha a vida, você olha o lar, você olha a família, você diz, tá certo. Olha que bonito. Olha aí, conduziu os filhos, deu uma direção. E eu sou jovem. E sendo jovem eu fico olhando para tudo isso para me aprender. Porque a maior sabedoria é você olhar para a vida dos outros e absorver aquilo que cada um tem de bom, para que você cresça com aquilo. E mesmo identificando erros dos outros, você guardar aquilo para que você não erre também. E aí eu fico avaliando, eu fico olhando. Nossa, me ensinou sem falar nada. Me ensinou simplesmente com um abraço. Me ensinou simplesmente com um aperto de mão. O mundo está carente de uma igreja que tem o caráter de Cristo. O mundo está carente, né, irmã? Daquelas pessoas que chegavam assim nos mercados, nas mercearias, e sem conhecer falava assim, você é crente, né? Não tinha nem aberto a boca, não tinha falado um A. Ele só entrou, e a pessoa diz, você é crente, né? Mas o que é que fazia isso, pastor? É o caráter, é a conduta. E quem tem um caráter de Cristo, ele é cheio do Espírito Santo. E não tem um lugar que ele pisa que as pessoas não reconheçam. Tem algo diferente ali. E não era pelas roupas, não era pelos sapatos que brilham. Não. Era o brilho do Espírito Santo de Deus. Olhemos para Ele. Aprendemos com a sua palavra. Busquemos de todo o coração, com toda a nossa alma, para que a nossa conduta esteja no padrão que Deus exige. Estando nesse padrão,
com certeza nossa vida vai agradar a Deus. E se agradar a Deus, o mundo será impactado, pessoas serão alcançadas. Se você pudesse colocar em pé, faça isso. Nós já vamos encerrar, mas antes de encerrar eu quero louvar de novo esse hino. Agora você só me lembra como que ele começa, você lembra aí? Isso. Vamos louvar a Deus. Maravilhoso estar na tua presença, Senhor. Como é bom saber que o Senhor se faz presente. Nós viemos aqui para te adorar, Senhor. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar. Como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor, vamos cantar de novo? Vem o Senhor, minha vida. Como oferta de amor e sacrifício, aleluia. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Glória a Deus, pois pra te adorar cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia, eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Feche teus olhos, queridos. Ah, Senhor, como é bom ouvir a tua voz, Deus. Como é bom saber que o Senhor fala conosco, nos direciona, nos instrui. Como é maravilhoso, ó Deus, estarmos diante da tua face e podermos no nosso coração entender aquilo que o Senhor quer compartilhar a nós. É maravilhoso, meu Deus, estar na tua presença, invocar ao Senhor, bendizer ao teu santo nome, e sabemos que diante da tua presença, até mesmo a tristeza, ela tem que saltar de alegria, porque a nossa dependência está totalmente no Senhor, e estando no Senhor, ó Deus, não há barreiras, não há dificuldades, porque se o Senhor é conosco, não há ninguém que possa ser contra nós. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a ter um caráter do verdadeiro cristão, ó Deus. Que nós não venhamos ser levados por ventos de doutrina e por movimentos, por pensamentos, por filosofias,
mas que venhamos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo, sendo assim dia após dia lapidados na Tua palavra, para nos apresentarmos de uma maneira louvável diante da Tua presença. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por nos permitir estar aqui na Tua casa nessa noite, neste templo que há mais de 50 anos, pessoas nessa cidade são tocadas, abençoadas, aqui onde muitas pessoas foram e continuam sendo libertas. Senhor, obrigado por nos conduzir esse tempo de alegria, mesmo em um momento de muita tristeza, porque é a Tua presença que nos alegra, Senhor. Obrigado por forjar o nosso caráter. Obrigado, Senhor, pelo constrangimento que o Teu amor nos provoca, porque nós sabemos que é esse constrangimento que nos faz, que nos fortalece, que nos conduz a viver a Tua vontade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela não venha a ser esquecida quando este culto encerrar, mas que de fato nós venhamos colocar em prática, avaliando e observando a nossa conduta diante da Tua presença. Nos conduza de volta para as nossas casas na mais perfeita paz, abençoando a todos, guardando, livrando, não deixando faltar nos celeiros. Pai, é o Senhor quem pode visitar até aqueles que aqui não estão. Nós temos aí, Senhor, orado pela AIDS, que o Senhor venha alcançar ela, Senhor, lá na cidade de Rosário Oeste. Cura, porque o Senhor é quem pode curar. Transforma, porque é o Senhor quem pode transformar. Opere um milagre naquela vida, na casa, na família. Nós queremos ouvir, ó Pai, o testemunho do milagre e da vitória alcançada. Visite agora, Pai, com certeza o coração dela está aflito, com certeza está preocupada, mas o Senhor é quem tira a aflição do coração do homem. O Senhor é quem pode tirar toda a ansiedade do coração do homem, pois somente o Senhor é quem tem o poder para mudar. Nós ministramos a cura sobre a vida da Tua filha, em nome de Jesus, ó Pai. Nos conceda um restante de noite de muita alegria, de muita paz, e um novo dia, ó Pai, sendo assim da Tua vontade, tomado e repleto pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por cada um dos Teus filhos que aqui se encontram, pela vida também daqueles que nos acompanharam nas suas casas, ou que depois vão estar vendo essa ministração. Que o Senhor continue nos conduzindo nos Teus caminhos, nas Tuas verdades, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Amém, queridos. Amanhã às 14 horas, aqui no templo,